Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou a Renata Carneiro, da Pequena Rosa. E na aula de hoje, nós vamos fazer a aula teórica da meia que eu passei anteriormente, da videoaula que foi feita, da aula prática, tá? Então, vamos lá para a nossa aula teórica. Vocês sabem que eu vou usar a balança, sugiro que todos tenham uma balança para pesar suas peças, que fica mais fácil, porque quem começa a vender online precisa pesar, precisa ter o peso das peças. Pelo menos uma noção. Bom, então, fita métrica, balança, caneta e a meia que já está aqui. Nesta, eu vou fazer diferente, tá? Eu já escrevi, gente, só que eu vou mostrar para vocês passo a passo, tá? E falando, porque conforme eu vou escrevendo, eu vou balançando o celular aqui. Então, eu preferi já deixar escrito, tá? E aí, vamos conversando passo a passo. Bom, então, qual é o título dessa peça, né? Vocês já sabem. É meia calça, tamanho G, 44 ou 46. Aí, qual a regulagem que eu fiz? Eu fiz na regulagem 5 ou 6, como eu comentei lá. Vocês podem fazer na regulagem 6, aí vai alterar tamanho também no final. Fio, eu usei 2 fios da Lanço Belcrel, mas pode usar o fio que você tiver aí, não precisa se apegar a isso. 2,28. Ah, mas se eu quiser fazer com 3 fios, pode fazer também. Vai ficar mais grosso, mas pode fazer. E se eu quiser fazer com 3 fios, igualzinha a essa, dá pra fazer sem o pé? Dá. Você pode fazer uma meia calça com 2 fios sem o pé. Você pode fazer uma calça leg com 3 fios sem o pé, né? Então, é só você ter criatividade. Quantas agulhas nós fizemos aqui? Usamos 140 agulhas, tá? Para fazer essa peça. Quantas carreiras na barra? Usei 24 carreiras na barra, certo? Até aqui? Aí, o que eu fiz? Com 26 carreiras, nós fizemos o caimento do gancho, tá? Fizemos o caimento de um lado e depois fizemos do outro. Do outro lado, vai ser 25 carreiras, que a gente só vai passar uma carreira no carro. Assista o vídeo lá que eu fiz todos esses procedimentos. Pontos mais importantes eu foquei no vídeo, tá? Aí, como a gente vai fazer esse caimento do ombro? Suspender 5 agulhas, cada 2 carreiras, por 13 vezes. Então, você vai pegar as 5 agulhas, suspender, passar 2 carreiras. 5 agulhas, suspender e passar 2 carreiras. Do lado oposto do carro. Se o seu carro tá do lado direito, você vai suspender as agulhas do lado esquerdo. Se seu carro está do lado esquerdo, você vai suspender as agulhas do seu lado direito, tá? Certo? E nós vamos suspender dos dois momentos. Quando for uma perna, vai ser do lado direito. Quando for uma outra perna, do lado esquerdo. Aí, terminou tudo isso aqui de suspender o gancho. Nós vamos voltar a tecer todas as agulhas, né? E aí, até ali, até a suspensão, deu 52 carreiras depois do caimento do gancho, tá bom? Aí, deu o caimento do gancho. Depois disso, nós vamos tecer até 150 carreiras para fazer o aumento do meio da perna, tá? Então, você vai tecer aqui, ó, das 24 carreiras até as 150 carreiras para fazer o aumento do meio da perna, aquele biquinho lá que eu faço, tá? Só para lembrar, eu não zero o contador. Aí, vamos lá, aumentar uma agulha de cada 2 carreiras por 5 vezes. Então, você vai aumentar uma agulha de um lado, uma agulha do outro, por 5 vezes, de cada lado, certo? Depois de ter feito esse aumento, vai ficar com 160 carreiras depois do aumento do fundo. Certo até aqui? Aí, você vai tecer 2 carreiras, sem aumentar e sem diminuir. Depois que você teceu essas 2 carreiras, ficou 162 carreiras, diminuir o fundo, porque eu aumento e depois eu vou diminuindo. Fica um triângulozinho lá. Aí, você diminuiu uma agulha a cada 2 carreiras por 5 vezes, tá? De cada lado. Como você aumentou uma agulha de cada lado, você vai diminuir uma agulha de cada lado. Certo? Até aqui? Depois de ter feito essa diminuição, ficou 172 agulhas, depois de diminuir o fundo, tá? Certo aqui? Simples, né? Aí, tá, você diminuiu o fundo, você vai tecer até 180 carreiras e diminuir perna. Aí, nós vamos começar o diminuimento da perna, que é uma calça, meia calça, perna é mais justinha, né? E como que vai ficar?
Então, eu diminuí uma agulha de cada lado, cada 10 carreiras, por 10 vezes, tá? Então, como eu falei lá no vídeo, se a pessoa tiver uma coxa grossa, pelo menos já não vai ficar aquela coisa fininha. E deu certo, tá bom? Ficou ótimo. Aí, até aqui, essa diminuição dessas 10 agulhas, né? Cada uma carreira por 10 carreiras, ficou 280 carreiras e sobraram 120 agulhas. Até aqui, né? Lá das 24 até aqui deu 280 carreiras. Aí, nós continuamos a nossa diminuição. Aí, nós vamos diminuir uma agulha de cada lado, cada 6 carreiras por 22 vezes, ok? Simples, né? Aí, depois de você ter diminuído, ficou 412 carreiras e sobraram 76 agulhas. Até aqui. Aí, dessas 412 carreiras, nós vamos tecer até 500 carreiras antes de fazer o calcanhar. Que aí, aqui, nós começamos o calcanhar. Só que aí, eu vou falar uma coisa para vocês. Do meio da perna, dessa diminuição de 180 até essas 500 carreiras, vai depender muito da altura da pessoa. Aqui é para uma pessoa que tenha 1,55 m, 1,59 m, até 1,60 m. Agora, se a pessoa tem 1,70 m, 1,80 m, você vai ter que aumentar a quantidade de carreiras, tá? Você pode seguir essa forma que eu diminui aqui mesmo, só que, ó, em vez de tecer até 500 carreiras, talvez você tenha que tecer até 510, até 520, vai depender muito da altura da pessoa, tá bom? Porque, assim, às vezes você quer seguir assim, vou fazer igual ela, mas compara a altura da pessoa. Aqui é mais ou menos para uma pessoa que tem 1,50 m, 1,60 m, tá? Mais ou menos para essa pessoa. Se a pessoa for mais baixa, você vai tirar carreiras, tipo, vai fazer com 480 carreiras, com 450, aí vai depender muito da altura da pessoa. Então, é a parte da perna aqui é o segredo para você ver qual o tamanho, quantas carreiras precisa. Aí vamos começar o calcanhar, trabalhar com a metade das agulhas, né? Você já sabe que a gente trabalha com a metade da agulha sempre do lado do carro. Então, se sobraram 76 agulhas, você vai suspender 38 agulhas que você não vai trabalhar do lado oposto do carro, que você vai suspender as agulhas, tá? E do lado do carro vai ficar mais 38 agulhas, que vai ser onde você vai trabalhar com o calcanhar. O calcanhar ficou assim, nós suspendemos uma agulha a cada uma carreira por 14 vezes, sempre do lado do carro. Então, assim, você vai suspender as agulhas, uma agulha cada uma carreira, sempre do lado do carro. O carro tá do seu lado direito, suspende a agulha do seu lado direito. O carro tá do seu lado esquerdo, você vai suspender as agulhas do seu lado esquerdo. Esse processo por 14 vezes do seu lado direito e 14 vezes do seu lado esquerdo, tá? Aí, sobraram 10 agulhas centrais, aquelas 10 agulhas do meio, tá bom? Aí, começa o quê? Devolver as agulhas, uma agulha a cada uma carreira do lado do carro, 14 vezes. Da mesma forma que você suspendeu, você vai devolver as agulhas para trabalhar. Então, sempre do lado do carro. Você vai, leva a agulha, o carro está do seu lado direito, leva a agulha para ela ser tecida. O carro foi para o lado esquerdo, suspende a agulha para ela ser tecida. Então, você vai devolver as agulhas para elas voltar à posição de trabalho. Feito isso, depois desse calcanhar, deu 556 carreiras e fazer a sola do pé. Eu teci 50 carreiras. Se você achar que o pé da pessoa é maior, você vai tecer mais carreiras, tá bom? Aqui também da sola do pé é um outro segredo, porque vai depender muito do pé da pessoa. Essa aqui eu fiz para um pé que é tamanho 36, tá? Se você achar que esse pé é maior, você vai tecer mais carreiras. Então, aí, depois de tecer essas carreiras, ficou 606 carreiras, fazer bico do pé, igual ao calcanhar, tá? Então, você vai fazer o bico do pé igualzinho nós fizemos com o calcanhar, não tem segredo. Concluiu tudo, ficou 663 carreiras total e tirar o fio de sobra. Tirar o fio de sobra e arrematar. Tudo certo até aqui, gente? Olha só. Então, essa foi a nossa primeira parte da nossa receita, né? Aí, o que que acontece? Aí, nós vamos tirar o quê? Pesos e medidas.
Eu pesei a meia, tá? Eu vou pesar aqui junto com vocês, ó. Já tem aqui os pesos e as medidas da meia. Eu vou pesar novamente, só pra vocês verem, né? O que eu fiz. Zerei aqui a máquina, coloquei a meia e deu 199. Ixi, agora deu 200, peraí. Vamos ver aqui. O que aconteceu? Deu 100 e... Bom, na hora que eu tinha pesado, tinha dado 199 gramas. 198 gramas, tá? Na hora que eu pesei, tinha dado 199. Eu deixei 199 gramas. Gente, rende muito, rende muito. Qualquer peça que você fizer vai render, tá? Então, a gente tem um lucro muito bom com o tricô. É só saber fazer, é só saber divulgar seu trabalho. Ah, e não vem da fiado. As medidas. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui o caimento do ombro, do ombro não, da manga. Tô desde cedo falando só ombro. Como ficou esse caimento aqui. Olha só como fica o caimento como é que fala? Da cintura, ó. Olha como ficou o caimento. Ficou bonito, né? Atrás fica mais alto e a frente fica um pequeno caimento, tá? Então, ó, eu medi essa parte aqui da cintura, tá bom? Essa parte aqui. E nessa parte aqui, ó, deu 41 centímetros, tá? Aí, entre pernas. A entre pernas, eu medi aqui do meio da perna, tá, gente? Eu peguei bem aqui do biquinho da perna e fui até aqui o parte do calcanhar, que a meia é muito grande, não dá. Então, eu já medi. Então, entre pernas, deu 75 centímetros. Aí, eu só falo pra vocês, se vocês aumentarem a regulagem, que essa aqui eu fiz na regulagem 5. Se colocar na regulagem 6, vai aumentar um pouco o tamanho, tá bom? Então, façam uma na regulagem 6 e tira as medidas exatas de vocês, tá? Não fique aqui focando na minha. Faça uma na máquina de vocês e veja qual vai ser o tamanho, porque pode alterar o tamanho. A minha máquina deu essa medida na regulagem 5. A sua pode ser uma medida maior. Mesmo sendo na regulagem 5, às vezes pode ser maior, tá? Então, você precisa fazer uma meia e tirar as suas medidas. Aqui vai ficar próximo, tenho certeza que não vai ter tanta alteração, mas tem que tirar as suas medidas. Então, entre perna, gancho. O gancho aqui, o que eu fiz, ó? Olha só, eu tirei duas medidas. Eu tirei a medida da parte do bumbum, lá na parte de trás, essa parte aqui que tá mais alta, aqui, tá vendo? Lá nos fundos aqui, ó, que ficou a mais alta, ficou 33 centímetros. E aqui na frente ficou 29 centímetros, tá? Eu medi bem no meio da perna mesmo. E aí, tem o comprimento, que é daqui da cintura até a sola do pé, até o calcanhar, que deu 99 centímetros, certo? O ideal é dar 1,10 m, tá? Então, como eu falo, se vocês aumentar a regulagem, com certeza ela vai ficar 1,10 m. A sola do pé deu 24 centímetros, que é para um pé. Se você seguir a tabela lá que eu falei pra vocês, que eu mostro em um dos vídeos, a tabela que eu uso, eu peguei no Google, tá? Essa tabela, eu escrevi lá medidas de pé em centímetros, aí eles mostram o número do pé e tamanho de centímetro. E o tamanho do pé de 36 centímetros, dá mais ou menos isso, 24, 25 centímetros, tá? Bom, eu espero que tenha sido bem clara e objetiva com vocês. E qualquer dúvida, vocês falem que eu estou à disposição para ir respondendo. Talvez eu demore um pouquinho, mas vou responder a todos, tá bom? E obrigado por ficarem comigo até aqui. E obrigado por vocês estarem comigo participando dos vídeos. Muito, muito obrigado mesmo, tá? Eu estou muito feliz por tudo. Eu estou feliz por vocês estarem comigo, interagindo comigo, conversando, tirando dúvidas, pedindo sugestões. Isso é maravilhoso, tá? Muito obrigado.